Bom dia, caríssimo e estimado sexto ano. Estamos chegando à metade do ano, praticamente o final do segundo bimestre. Estou muito contente com a evolução de vocês. A grande maioria tem entregue a tarefa, apenas uns 3 ou 4 que não fazem. Mas eu preciso dar esse recadinho para esses 3 ou 4. Acordem! A nota do bimestre será composta basicamente das tarefas. Se você que não está entregando as tarefas não fizer, mesmo que tenha prova, e não é certeza que vai ter prova, mesmo que você tire a nota máxima na prova, você vai ficar com uns 2 ou 3 de média. Porque sem as tarefas, sua nota jamais passará da média que é preciso. Então, esse recadinho é apenas para aqueles 3 ou 4 que não fizeram ou não fazem tarefa. Ainda dá tempo. Corre atrás. A aula de hoje eu vou retomar um assunto que eu acho que não ficou bem explicado, que foi nossa primeira aula. O que é etimologia e como ela se relaciona com a filosofia. Etimologia é uma palavra que vem do grego etomos, quer dizer real, verdadeiro, mais a palavra logos, que quer dizer estudo. Então, o estudo do que é verdadeiro, do que é real. Além de ser muito interessante, a etimologia pode demonstrar origens comuns das palavras, semelhanças entre línguas diferentes, além de facilitar a nossa compreensão das palavras, caso conheçamos a sua raiz. A palavra etimologia, então, significa hoje o estudo da origem e da história das palavras. Por exemplo, você sabe que a palavra erva vem do latim herba, com H? Facilmente você irá deduzir que um animal herbívoro, com H, é aquele que se alimenta de plantas, concorda? Muitas palavras em português têm origem em outras línguas, ou foram adaptadas de uma língua para outra, como é o caso da palavra beef, em inglês, que foi adaptada para o português bife, ou garçom, que vem do francês garçon. Mas você sabia que garçom era originalmente uma palavra para descrever algo totalmente diferente do conceito que conhecemos hoje? No passado, os franceses diziam garçom quando queriam insultar alguém, pois usavam a palavra para descrever alguém de classe social inferior, em geral um soldado do exército, um caçador de animais que abasteciam os nobres nos castelos, ou mesmo para um cozinheiro ou lavador de pratos. E o que a etimologia tem a ver com a filosofia? Você me perguntaria. Bem, a própria palavra filosofia tem origem no grego philos mais sophia, que significa amor ao conhecimento ou amor à sabedoria. A filosofia é o estudo dos problemas fundamentais do ser humano. Problemas estes relacionados à mente, ao pensamento, à linguagem, aos valores éticos e morais da sociedade, à busca da verdade. A filosofia se relaciona ao entendimento da existência de nós mesmos, chamado de autoconhecimento. É uma das ciências mais antigas do mundo e deu origem a várias outras. Por exemplo, a palavra ética, que é uma ciência, é um importante objeto de estudo da filosofia. Além de estar presente, a ética, em todas as outras ciências e na vida de todos nós. Então, qual é a origem da palavra ética? Ética vem do grego éticos, que quer dizer a vontade de agir corretamente. Ela era usada para se referir às pessoas que lá na Grécia estudavam como os homens podiam alcançar a prática do bem.
Para a filosofia, agir com ética permite ao homem distinguir entre o bom e o mau comportamento. Quando estudamos a origem das palavras, a etimologia, conseguimos entender melhor porque algumas atitudes podem ser normais para alguns povos e absurdas para outros. Por exemplo, a própria ética. Para a nossa sociedade, a propriedade privada, ou seja, o que é seu e o que é do outro, é um ponto fundamental. Você não quer que ninguém entre na sua casa e pegue sua bicicleta para dar um rolê sem você deixar, certo? Mas, entre as tribos indígenas brasileiras, ou os nativos da Nova Guiné, por exemplo, não existe a ideia de propriedade privada. Tudo é de todos. E não existem conflitos nem brigas por coisas. É uma forma diferente de viver. E a julgar pela violência que vivemos, talvez eles estejam corretos, concorda? No vídeo a seguir, veremos como a etimologia faz parte do seu dia a dia e como descobrir o significado das palavras pode nos ajudar a entender melhor os conceitos que nos permeiam e que você achava que conhecia, mas hoje verá que é bem diferente do que você pensa. Olá! A etimologia ensina, sempre nos ajuda a descobrir nas palavras sentidos mais ou menos ocultos que nos possibilitam entender melhor a própria realidade. A etimologia nos ensina também um pouco sobre a arte de ensinar. A própria palavra ensinar tem a ver com um verbo latino, ensignare, que remete à ideia de sinal, de signo. Quem ensina apresenta sinais, mostra sinais que são pistas que vão ajudar, por sua vez, a pessoa a se encaminhar. Nós já vimos em outra ocasião que a arte de ensinar significa deixar o outro aprender. E também no ensinar, existe uma relação com enseñar do espanhol, que é mostrar. Então, é assinalar e mostrar. Isso é ensinar, segundo a etimologia. E ensinar o quê? Né? Ensinar a ver, ensinar a ouvir, ensinar a escrever. A palavra apostila é curiosa nesse sentido, porque nessa palavra apostila está uma outra expressão latina, post illam, que significa depois dela. Depois dela, depois de quem? Ou do quê? Depois da aula. Depois da aula, os alunos que receberam o ensinamento, são eles que vão fazer a apostila depois da aula, post-illam. Curiosamente, hoje a apostila chega muitas vezes antes, então deveríamos mudar o nome, né? Em vez de apostila, deveria ser antila, mas não é o caso. A apostila deveria, em tese, ou segundo a etimologia, ser uma produção dos alunos depois da aula. E, de fato, os alunos têm que trabalhar. Daí a presença de outra palavra no âmbito educacional, no âmbito da escola, que é o laboratório. Laboratório vem de outra palavra latina, labor, que é trabalho, tarefa, mas especificamente um trabalho ligado às tarefas agrícolas, né? Daí que vem lavrador, é aquele que vai trabalhar a terra. O laboratório tem muito a ver com isso, com a tarefa, com o esforço dos alunos em fazerem descobertas como se estivessem cultivando a terra do conhecimento. Outra palavra associada também a esse sentido do aprendizado é oficina, que na sua origem significa opus facere, fazer a obra. Opus, obra, facere, fazer. Opus facere deu oficina. A oficina também significa um espaço, um momento em que quem está na oficina, os oficineiros, tem que trabalhar, tem que fazer alguma coisa surgir. Diferentemente de uma palestra ou de uma aula, em que muitas vezes você fica passivamente ouvindo, esperando as coisas acontecerem, na oficina é preciso trabalhar. E o estagiário, né, que é outra noção ligada a aprendizado, o estagiário, que veio de stagium. Stagium significa o lugar onde a pessoa está, mas é um lugar de passagem. O estagiário é aquele que está num lugar
que é apenas um lugar provisório para algo além. Ela está ali aprendendo, vendo, observando, mas em vista de um progresso. E professor, enfim? O professor, a palavra professor, professora, vem de profitere. Profitere tem a ver com a apresentação de uma pessoa, estar diante de alguém, né? Pro é estar à frente de alguém. E fitare vem de fatere, um outro verbo latino, que significa apresentar, falar, expor. O professor, então, é aquele que se expõe diante dos alunos, né? Um pensador espanhol chamado Julián Marías, explicando o que é ensinar filosofia, dizia com muita simplicidade que ensinar filosofia é fazer filosofia na frente dos alunos, é exercitar o filosofar diante de uma plateia, diante de um grupo, diante dos seus orientandos, de modo que educar, aprender, ensinar, sob a ótica da etimologia, é uma tarefa do professor que se expõe e, sobretudo, dos alunos que trabalham para aproveitar esse gesto do professor, essa capacidade do professor de apresentar, de assinalar, para que eles, alunos, evoluam de um estágio para outro e se tornem também professores de novos alunos. É assim que a etimologia nos ajuda a entender a arte de ensinar. Até a próxima. Encerrando nossa aula, quero que você pesquise a etimologia de 15 palavras. Mas atenção, sendo pelo menos de 3 línguas diferentes. Ou seja, eu não acabei de explicar que a palavra etimologia vem do grego? Então você pesquisaria a palavra etimologia, vem do grego e significa tal coisa. Mas é claro, não valem as palavras que eu já citei nessa aula. Atenção! Lembre-se de colocar todos os sites que você usar para fazer a tarefa. Coloque o endereço completo. Alguns alunos têm colocado só a raiz do site. E eu já expliquei que não é assim. Por exemplo, uol.com.br. Isso é um site geral. Eu quero o site completo para eu poder clicar e ver se vocês estão apenas copiando o que está escrito lá ou estão realmente pesquisando e colocando com as suas palavras o que leram, pois esse é o objetivo. Se eu quisesse um xerox, eu comprava uma máquina. Um abraço e até semana que vem.